Uma honra novamente participar do Congresso da ERJ, a quem agradeço o convite, na pessoa do Zé Carlos, tão elogiado, o Congresso Internacional. Sei do esforço feito por ele para que esse congresso se realizasse, uma temática tão interessante e rica. Nesses 2 dias, estou falando na minha casa, na Procuradoria-Geral do Estado, outra honra, e sobre um tema aparentemente singelo, simples. Me preparei para fazer uma introdução do tema, e deixar como se fosse uma preliminar de um jogo de futebol importante, e deixar que todos se deliciassem com a exposição do Gustavo Lindenboim, razão, acredito, maior para que todos estejam aqui nessa tarde. Mas, na impossibilidade do Gustavo aparecer, os senhores terão que se contentar com o jogo preliminar. Vão ficar sem o jogo principal da tarde de hoje. Eu disse há pouco que o tema parece simples e de menor importância. É um tema, de certa forma, abordado em muitos manuais de direito administrativo, muito sob o enfoque da sanção administrativa a pessoas físicas, notadamente de servidores públicos, e pouco explorado em manuais no que diz respeito às sanções às pessoas jurídicas fruto de intervenção regulatória do Estado. Então, não parece haver dúvida que as sanções administrativas decorrem da atividade de controle do Estado e acontece por meio de processo administrativo disciplinar quando recai sobre pessoas físicas que atuam em nome do Estado, os agentes públicos. E quando recai sobre empresas que estão sob o jugo da regulação do Estado, temos essa discussão proposta para o debate dessa tarde, um tanto quanto aceso, com a interferência cada vez maior das agências reguladoras exercendo a sua função fiscalizatória e punitiva. E no momento que, na quadra que vivemos, eu me recordo de uma palestra que assisti do professor Carlos Ari Sunfeld, há uns 4 anos atrás, no auditório da Emerge, em que ele falava da intervenção sancionatória das entidades brasileiras de controle, ora agência reguladora, ora Tribunal de Contas, e passou o professor Carlos Ari durante 15 minutos de sua exposição falando de educação de pai para filho. E trazia o professor Carlos Ari a ideia de que, ao longo dos anos, o modelo educacional de um filho sofreu profunda mutação, sendo hoje quase crime, querendo criminalizar a correção física de um filho por um pai. Mas outrora se educava um filho colocando de joelhos sobre milho, com agressões, e evoluímos para um método educacional que passa muito pelo aconselhamento e também pela orientação. E ele fez esse paralelo com a atividade de controle. Nós todos sempre estudamos nos manuais clássicos, e ontem se falou muito isso aqui. O direito administrativo de hoje não é o direito administrativo que estudamos há 20 anos atrás, mas nos manuais clássicos, quando se pensava em controle, tinha-se em mente como consequência a repressão via sanção administrativa. Isso era uma verdade quase que absoluta. Se controla com vistas à sanção, à aplicação de sanção. E esse ranço, me permitam dizer assim, ainda está muito, muito entranhado nas entidades brasileiras de controle, e
as razões são diversas, né? Não fosse a ausência de compreensão da evolução do direito administrativo por muitos, o fato é que muitos ainda temem exercer a atividade de controle sem esse viés para não serem repreendidos pela mídia, a não serem cobrados pela mídia, ou para satisfazer vontades pessoais e, sobretudo, muitas das vezes, eleitoreiras. Assistimos esse debate no mês passado, tomou conta das eleições desse país, a disputa de quem pune mais, quem deixa de punir, por que se pune, por que não pune, o meu governo pune, o senhor não pune, o senhor investiga, o meu não investiga. Essa tônica ainda está muito viva nas entidades de controle do Brasil. Não, aqui, acredito que todos vamos lembrar, não está muito longe o período em que operações policiais gigantescas eram anunciadas na véspera via Jornal Nacional. As pessoas assistiam o Jornal Nacional para saber a abertura de um inquérito policial, mesmo civil, que no dia seguinte geraria a prisão de alguém ou o ajuizamento de uma ação de improbidade contra outrem. Para muitos, eu afirmo dizer, a sanção já estava aplicada pela mídia, antes do devido processo legal, antes de comprovar a culpabilidade. Aquela pessoa que tem seu nome exposto na mídia, num jornal ou no Jornal Nacional, não tem a mesma oportunidade de, quando absolvido, se absolvido, ter a sua honra legitimada pelo mesmo canal de divulgação. Então, essa mudança de paradigma da atividade do controle vem sendo defendida por doutrinadores modernos que idealizam essa atividade para as instituições de controle, não tendo a sanção como o fim único e necessário como conclusão de um processo administrativo sancionador. Não estou aqui a defender a absolvição de nenhum agente público que viole a lei, ou de uma empresa pública, de nenhuma empresa brasileira que venha a violar o ordenamento jurídico. Apenas saliento, dentro de uma visão que considero moderna do direito administrativo, que a atividade de controle não tem por finalidade essencial a aplicação de sanção. A atividade de controle, acredito eu modernamente, deve ser compreendida como uma função de planejamento, de orientação dos controlados e também de punição quando não houver a possibilidade de se buscar eficiência e segurança jurídica por meios outros que não possam substituir a sanção aplicada a quem se dirige o controle. Então, nessa perspectiva, a partir dessa introdução, eu me permito encaminhar o singelo tema proposto para a palestra de hoje, enfocando brevemente as sanções administrativas, e aí as sanções disciplinares, que se enquadram no conceito de sanção administrativas, aplicadas às pessoas físicas, por parte da administração, e também as sanções regulatórias que o Estado, diuturnamente, vem aplicando em empresas que compõem segmento regulado, a partir de tipos infracionais previstos na legislação administrativa de mera conduta. Ou seja, tipos administrativos que prevêem a conduta, mas não consideram qualquer resultado como sendo um móvel importante para a aplicação da sanção. Criando, assim, um sistema de responsabilidade civil objetivo para a aplicação de sanção a empresas que compõem segmentos regulados. Então, no que diz respeito à aplicação de sanção às pessoas físicas, e faço isso para aproveitar alguns conceitos, eu afirmo de antemão que não se afigura
A mim não me parece ser constitucional a previsão em qualquer estatuto jurídico de funcionário público a possibilidade de sanção de servidores públicos a partir de delitos de mera conduta. Não é possível, a meu sentir, a previsão de normas administrativas incriminadoras que estabelecem conduta antijurídica como fonte única da atividade sancionatória do Estado. E essa conclusão, que me permito afirmar, gera a previsão dessas normas, para mim, nascem eivadas de inconstitucionalidade, advém da noção de culpabilidade do direito penal para o direito administrativo como sendo imprescindível para a atividade sancionatória do Estado que se averigue a existência de dano e de conduta, ao menos, culposa por parte do agente. Apesar de não existir na Constituição brasileira uma regra expressa que impeça a aplicação de sanção a administradores públicos a partir de condutas de tipos de mera conduta, como também severa o professor Fábio Medina Osório em sua obra, não há previsão constitucional para se aplicar a ideia de culpabilidade no direito administrativo, no processo administrativo sancionador desse servidor, mas o fato é que a cláusula do devido processo legal, a meu sentir, permite afirmar que não é possível se punir agentes públicos com delitos de mera conduta. E diria que a interpretação analógica e extensiva do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, nos leva à mesma conclusão, porque sabem os senhores, melhor do que eu, que a Constituição, a Constituição brasileira, ao dispor no artigo 37, parágrafo 6º, que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, cabendo contra eles ação de regresso, provado dolo ou culpa, estabeleceu, segundo a posição da Suprema Corte Brasileira, uma dupla garantia envolvendo esse dispositivo constitucional. Uma primeira garantia de somente o Estado ser responsável civilmente perante aquele lesado pela conduta de um agente seu, e do servidor público de responder subjetivamente, ou seja, com análise de sua culpabilidade perante o próprio Estado. Se a Constituição da República estabeleceu um sistema de culpabilidade para a responsabilização civil de um agente público, acredito eu ser possível trazer para o campo da responsabilidade administrativa, com fundamento nesse dispositivo constitucional, a regra, ainda que por analogia, que impede o estabelecimento de regra administrativa, de normas administrativas que visem a punir agentes públicos. Volto a dizer, entender de modo diverso, acredito eu, é contrariar a ideia de segurança jurídica e também esse dispositivo constitucional que acabei de mencionar, que possibilitaria um regime de responsabilização administrativa objetivo do servidor público. Com relação às pessoas jurídicas, acredito que a conclusão não é a mesma, porque não se pode trazer para a discussão da responsabilidade administrativa das empresas a noção de culpabilidade utilizada para a responsabilidade administrativa dos agentes públicos. Não é possível aferir dolo ou culpa na atuação de uma pessoa jurídica. Talvez daí, certamente daí, a dificuldade de se chegar à responsabilidade criminal de uma pessoa jurídica. A razão de ser dessa vedação para a grande maioria da doutrina de se responsabilizar, e na grande maioria das vezes, penalmente uma pessoa jurídica, esse mesmo fundamento
esse mesmo fundamento é passível de importação para a responsabilização administrativa dessas pessoas no que diz respeito ao aspecto da culpabilidade, da aferição de eventual culpa ou dolo no atuar das empresas, de modo a impedir a tipificação de meras condutas como fonte de sanção de pessoas jurídicas. Mas acredito, de forma suplementar a essa afirmação, a essa dificuldade de se impedir a criação de tipificação de mera conduta às pessoas jurídicas, que o Estado não pode estar absolutamente livre ou sem nenhum parâmetro valorativo para a aplicação de sanção a essas empresas que compõem segmento regulado. Utilizando muito o método de aula da Fundação Getúlio Vargas, trago um exemplo que acredito que aqueles que atuam na defesa ou acompanhando a atuação sancionatória das agências reguladoras, está se mostrando bastante comum. Por exemplo, uma regra regulatória que prevê como conduta antijurídica uma distribuidora de gás de botijão vender o seu produto para uma empresa, um supermercado, que vai vender esse produto ao consumidor final, apesar de ele estar cadastrado no órgão de fiscalização competente, não está em dia com as suas certidões, com os seus alvarás, com as suas licenças que permitem vender aquele produto. Eu conheço previsão normativa de uma agência reguladora que o simples fato dessa distribuidora vender o botijão de gás para aquele comércio faz com que ela incida numa norma pré-estabelecida e sofra ela uma sanção, sem que ela tenha qualquer ingerência de fiscalização de polícia sobre aquele supermercado para o qual ele vendeu o seu produto. Ou seja, se estabelece uma norma em que se prevê a possibilidade de aplicação de sanção a uma empresa que compõe um segmento regulado, pelo simples fato dela vender o seu produto para uma outra empresa previamente cadastrada e sob a regulação não desse distribuidor, mas sim da agência reguladora, pelo simples fato dessa cadeia final estar de alguma forma irregular perante quem lhe tem a competência para exercer fiscalização. Não me parece razoável, não me parece seguro realizar esse tipo de processo administrativo sancionatório sem aferir aspectos ligados à boa-fé, e não me refiro aqui à presença de má-fé, né? E não acho que cabe ao regulador demonstrar a má-fé do agente regulado para aplicar-lhe o tipo de mera conduta, descrever uma sanção a partir de um tipo de mera conduta. Mas não pode a agência reguladora, não pode a entidade de controle aplicar a sanção desvencilhada de uma análise mínima de atuação à luz de critérios objetivos que possam identificar a boa-fé daquela empresa que compõe o segmento regulado. Entendo que a utilização de prática sancionatória diversa, isenta de qualquer parâmetro que valore, e aqui um cuidado especial, não estou dizendo o aspecto subjetivo da conduta da empresa, mas o comportamento material da empresa no mercado, viola, a meu sentir, o postulado da segurança das relações jurídicas e estabelece, sem nenhum cuidado, uma regra de responsabilização objetiva de empresas reguladas no Brasil, o que, a meu sentir, se afigura inconstitucional. Não, volto a dizer, não estou a sustentar que
não se pode estabelecer tipos administrativos de mera conduta. Estou a dizer que, na maioria das vezes, essa atividade sancionatória não deve simplesmente decorrer da mera conduta do agente para gerar uma sanção. A infração pode acontecer ao tipo administrativo, mas a sanção deve ser aplicada proporcionalmente, analisando-se a boa-fé da conduta empresarial à luz dos atos materialmente comprovados e objetivamente comprovados, de modo a impedir algum resultado danoso a partir da sua atuação no mercado. É óbvio que essa graduação de atuação regulatória dependerá muito do tipo de atividade regulada. Poderemos ter, e certamente temos, hipóteses de atividade regulada que imponha tamanho risco à sociedade que justifique a tipificação de condutas ilícitas administrativas sem que se admita a excludente de responsabilidade a partir de análise de comportamento ético, de análise de boa-fé, de análise de atuação responsiva. Me refiro, em casos excepcionais, seria possível, e penso ser possível, a adoção de tipos administrativos incriminadores, tendo por fundamento uma ideia de risco integral da atividade objeto de regulação. Mas não consigo enxergar essa possibilidade como regra ou como atuação majoritária de uma entidade reguladora. Volto a dizer, a meu juízo, de respeito a processos sancionatórios, toda e qualquer sanção a entidades que compõem segmento regulado devem ter por fundamento não só condutas, meras condutas sem análise de resultado, sem relevância do resultado. O resultado é sim importante para o desenrolar do processo administrativo sancionatório, não fosse apenas para estabelecer a necessidade de fixação da sanção, mas também para a ponderação da sanção a ser aplicada no caso concreto. O resultado e a atuação da empresa são importantes também para valorar o tipo de sanção eventual a ser aplicado. O resultado da conduta empresarial objeto da regulação, a meu juízo, impacta também em um possível direito da empresa de não ser sancionada, e sei que o tema é polêmico, de não ser sancionada e o possível direito de celebrar termos de ajustamento de conduta com a administração. É difícil sustentar que há direito subjetivo de pessoa jurídica que compõe segmento regulado a celebrar termos de ajustamento de conduta, mas, a meu sentir, é uma obrigação que se impõe à luz da ideia de consensualidade que deve permear a regulação de atividade do Estado brasileiro, sobretudo quando se comprovar, no caso concreto, que a sanção, eventualmente a ser aplicada, importará maior prejuízo à sociedade do que adequar a conduta faltosa daquela empresa para que ela não mais atue infringindo o comando normativo administrativo. E essa previsão e esse suposto direito subjetivo à celebração de termos de ajustamento de conduta, a meu sentir, independe de previsão legal na legislação que estará regendo o processo administrativo sancionatório na agência reguladora. E assim me posiciono, volto a dizer, porque a consensualidade, a celebração de um acordo que corrija o rumo de uma atividade primariamente faltosa está inserida
nos conceitos e no princípio constitucional da eficiência e da continuidade da atividade regulada, que deve ser preservada antes ou ante a vontade meramente formal de impor sanção a empresas. Não sustento aqui, volto a dizer, não me entendam mal, imaginando que sustento a total irrelevância ou a desimportância da atividade sancionatória das entidades brasileiras de controle. Mas, reitero, a conversa inicial dessa pequena exposição. O mundo mudou, as atividades administrativas mudaram, a sanção não é um fim em si mesma. A sanção não pode ser o único mote das entidades de controle. A sanção é um fim da atividade de controle, mas não é o principal fim da atividade de controle. O fim principal da atividade de controle é, a meu sentir, a coordenação da atividade regulada, de modo a alcançar eficiência, de modo a diminuir riscos, de modo a privilegiar sempre o interesse público. As preliminares e o jogo preliminar é sempre menos importante. Era o que eu tinha a dizer para os senhores, e tenho certeza que esperavam, ansiavam pela palestra do professor Gustavo Binemboim, que não veio, terão que se contentar com essas palavras, talvez não tão chamativas, numa tarde de outubro, de novembro, nesse belo congresso de Idaré. Muito obrigado.